Um estudante deseja reproduzir o experimento de Mendel que demonstra a ocorrência de dihibridismo com segregação independente dos fatores. Para isso, ele cruzou plantas duplo heterozigotas que tinham ervilhas amarelas e lisas. De acordo com a lei descrita, a proporção de plantas em F1 com o mesmo genótipo dos seus genitores será de... Bom, pessoal, para a gente responder essa questão, a gente tem que lembrar algumas coisas, né? Por exemplo, o que é esse dihibridismo que Mendel trabalhava? O que seriam plantas duplo heterozigotas, né? E aqui ele traz as características das ervilhas. Então, esse dihibridismo, gente, é quando ele avaliava duas características ao mesmo tempo. Tanto que temos ervilhas amarelas e lisas. Só que essas características, elas se segregavam de maneira independente. Então, quando o enunciado fala de ervilhas amarelas e lisas, são duas características que são dominantes. E as recessivas aqui seriam verdes e rugosas. E aí, como ele fala que elas são duplo heterozigotas, significa que o genótipo, né, se a gente dizer que a cor é dada pelo alelo Vzão e a textura é dada pelo alelo Rzão, se elas são duplo heterozigotas, significa que é Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Então, o que ele está fazendo? Ele está cruzando plantas duplo heterozigotas, amarelas e lisas. Então, isso me mostra que o Vzão é o alelo dominante que caracteriza a cor amarela. Então, para ser verde, na verdade, você tem que ter um indivíduo Vzinho, Vzinho. E a mesma coisa com rugosa, Rzinho, Rzinho. Porque para ser lisa, ela tem que ter o alelo Rzão. Então, ela pode ser tanto Rzão, Rzão, né, duplo homozigoto dominante, ou heterozigoto. E aqui é a mesma coisa, Vzão, Vzão, ou Vzão, Vzinho. Então, olha o que ele pede. De acordo com a lei descrita, a proporção de plantas em F1 com o mesmo genótipo dos seus genitores será de... Então, como que a gente vai fazer para calcular isso? O melhor jeito, pessoal, na minha opinião, é sempre usar aquele quadrinho, tá? Então, a gente vai olhar, montar o quadrinho e olhar, porque se o indivíduo ele é duplo heterozigoto, ele tem algumas possibilidades de formação de gameta na hora da reprodução. Então, ele pode gerar o gameta Vzão, Rzão, ele pode gerar o gameta Vzão, Rzinho. Pode ser Vzinho, Rzão ou Vzinho, Rzinho. Então, a gente vai fazer um duplo cruzamento aqui, tá vendo? E aí, montando o quadro, a gente enxerga com uma maior facilidade. Então, como que a gente monta esse quadro, né, pessoal? Basta a gente unir aqui os gametas desses parentais, desses genitores. Então, aqui, se a gente junta esses dois, ficariam Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Aqui, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão. Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. E aí, a gente faz isso para todas as opções que a gente tem, todas as possibilidades. Então, pessoal, uma vez que a gente monta o quadro, a gente consegue ver o genótipo de todos os descendentes que a gente tem aqui, desse cruzamento desses genitores duplo heterozigotos. Então, ele quer plantas nessa geração F1 com o mesmo genótipo dos seus genitores, que é o quê? Duplo heterozigoto, ou seja, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Então, basta a gente procurar aqui no nosso quadro. Então, uma possibilidade, duas possibilidades, 3 e 4. Então, a gente tem 4 descendentes com o mesmo genótipo dos pais, mas são 4 em 16, né? Que se a gente for contar todos aqui, você tem 4, uma linha, né? 4 vezes 4. Então, nós temos 4 possibilidades em 16. Então, o que é 4 sobre 16? É a mesma coisa que 1/4. Só que a resposta, ela nos dá ali, ó, 4 sobre 16, letra C.